Talvez o encontro mais importante do século, como disse Donald J. Trump. Na escada do avião em Pequim, 300 crianças chinesas em uniformes azuis e azul-branco acenam com bandeirinhas americanas. E gritam em mandarim: "Bem-vindo!" Recebemos calorosamente. Pela passarela vermelha caminham 2 presidentes dos Estados Unidos e o chefe da delegação de recepção, o vice-presidente da China, Han Zheng. Este é o enviado pessoal de Xi Jinping, aquele mesmo Han, que provavelmente se pronuncia Han, que há um ano veio especialmente a Washington para a posse de Trump. O sinal é entendido de forma clara. Não importa o que digam para você, Pequim trata essa visita como um evento de proporções históricas, e eles estão certos. Eles estão certos. Este é um evento de proporções históricas. Hoje vamos analisar tudo o que está acontecendo. Por que isso aconteceu, o que cada lado quer, do que estão dispostos a abrir mão, quais são as cartas na manga de cada um e o que vai sair disso tudo. Muito provavelmente, claro, não somos videntes, mas com base nos dados podemos construir algumas ideias sobre o que pode acontecer. E o mais interessante é como esse encontro em Pequim pode mudar, digamos, a guerra com o Irã, as eleições nos Estados Unidos e a situação na Ucrânia. O final vai surpreender vocês. Também discutiremos o problema do Islã nos Estados Unidos. Um problema que a China solucionou facilmente. Colocou em campos de concentração e eliminou todos os muçulmanos. Sem pessoa não há problema, simples assim. Vamos ver qual caminho os Estados Unidos vão seguir. Talvez Xi Jinping ensine Trump. Só para ficar claro, em 13 de maio, o Subcomitê Jurídico sobre Constituição e Governo Limitado da Câmara dos Representantes realizou uma audiência intitulada América sem Sharia. Por que o islamismo político e a lei da Sharia são incompatíveis com os Estados Unidos? Quero que vocês reflitam sobre isso. Vocês pensaram nesse título? Ele fez metade da TV americana estremecer e pela primeira vez em 3 anos, a outra metade pegou no controle remoto. Um tema que o mainstream, há apenas 5 anos, considerava marginal e perigoso, entrou no Congresso para ser registrado em ata. Isso é um acontecimento. Vale a pena analisar isso seriamente, sem histeria, mas também sem aquela cegueira complacente pela qual a Europa está pagando hoje. Mas vamos começar com Trump, China e o banco. O equilíbrio atual do mundo, há 1 ano e meio, parecia que estávamos à beira de uma guerra comercial sem regras. Na primavera de 2025, Washington elevou tarifas sobre produtos chineses para 145%. Pequim reagiu de forma semelhante, aplicando 125% nas importações americanas. Ambas as economias foram afetadas. As exportações da China para os Estados Unidos caíram 20% e fazendas americanas perderam mercados. Lá, os fabricantes de semicondutores perderam contratos. Mas então aconteceu algo que raramente ocorre, raramente acontece na grande geopolítica. Ambos os lados, graças a Deus, recuaram ao mesmo tempo. Em outubro de 2025, em Busan, na Coreia do Sul, Trump e Xi realizaram o primeiro encontro presencial desde o segundo mandato presidencial. 100 minutos de conversa ininterrupta. Isso é muito, senhoras e senhores. Trump saiu e disse: 12 em 10. Foi assim que ele avaliou esse encontro. No papel, realmente parecia. É muito impressionante. A China se comprometeu a parar o fornecimento de precursores de fentanil, suspender as restrições de exportação de metais de terras raras, abrir o mercado para a soja americana e remover as empresas americanas das listas de restrição por lá. Os Estados Unidos reduziram tarifas e ampliaram exceções comerciais. Mas afinal, o que de fato foi feito? Conversaram, chegaram a acordos, sorriram, apertaram as mãos e foram embora. Parcialmente sim. Então, deu certo. A China realmente suspendeu uma série de tarifas retroativas e removeu algumas empresas americanas das listas negras e, de acordo com os dados da primavera de 2026, parece que está cumprindo as obrigações de compra da soja americana. Essas são ações impossíveis de verificar. Mas com relação ao fentanil, o quadro é um pouco diferente. Em março de 2026, Pequim anunciou publicamente a doença de 7 pessoas e o fechamento de 200 sites ligados a redes de fentanil. Nenhuma sentença. E não é a primeira vez. Da mesma forma, a China agiu em 2024 durante o governo Biden. Anunciou medidas, mas depois as encerrou silenciosamente. Bem, isso indica que, como se diz, o governo está diretamente envolvido nisso, no caso dos metais de terras raras. A pausa foi implementada, mas Estados Unidos e China ainda divergem sobre o que foi prometido e em que medida. O Brookings Institution formulou de maneira bastante clara:
As partes não fecharam um acordo, mas sim uma trégua temporária. Estão se avaliando e cada um tem sua própria versão sobre o que de fato foi acordado. Agora Trump não veio sozinho, então com quem ele veio e o que isso significa? Aqui começa a parte mais interessante. Vale analisar com atenção. Quem chegou? O general e o general Ike também estão presentes, mas no geral, o que o Trump está promovendo? Elon Musk, Tesla, SpaceX. Tim Cook, Apple, David Solomon, Goldman Sachs, Larry Fink, BlackRock. Jane Fraser, Citigroup. Black. Então, o chefe da Boeing, como é mesmo, Kelly Ortberg, isso, representantes da Meta, Mastercard, Visa, Micron, GE Aerospace. E no último momento, literalmente numa parada intermediária no Alasca, a delegação se juntou Jensen Huang, que é o CEO da Nvidia. No começo, ele não estava na lista. Quando surgiram publicações sobre sua ausência, Trump ligou para Huang e pediu que se juntasse a ele. Ele imediatamente voou para o Alasca e então embarcou no Air Force One. O que isso significa? Não é uma delegação comercial, é uma mensagem. Trump está dizendo a Pequim: olhem, vejam quem eu trouxe. Pessoas cujas empresas produzem na China, vendem na China, lucram na China e, ao mesmo tempo, sofrem com as restrições de exportação dos Estados Unidos, tanto quanto os parceiros chineses. Eles querem trabalhar, eles querem paz, e eles aqui estão atrás de mim. A presença de Huang, aliás, é especialmente significativa. A Nvidia, sob as restrições de exportação dos Estados Unidos, não pode vender na China seus melhores chips, que são usados, você adivinhou, para a inteligência artificial. As perdas da Nvidia são colossais, e Pequim sabe disso. E o fato de Huang estar sentado ao lado de Trump e do lado de Trump é tanto um sinal de flexibilidade quanto, como se diz, um trunfo comercial ao mesmo tempo. E nós perdemos, e vocês perdem, e nós não queremos perder, e vocês também não querem perder. Então vamos chegar a um acordo. Agora, vamos parar por um segundo e falar sobre o seguinte. Trump, aquele mesmo Trump que iniciou a guerra comercial, bem, foi o Trump que começou, certo? Que impôs as tarifas mais altas da história das relações bilaterais. Que durante anos chamou a China de principal ameaça à economia americana. Foi para onde? Para Pequim, com tapete vermelho. 300 crianças Ártico, Kester, e levam todo o setor empresarial americano. Pessoal, agora estamos prontos para conversar. Quem venceu quem na guerra comercial? Ninguém. Ambos perderam, os dois lados perderam, e ambos entenderam isso. Esse é o paradoxo. O confronto econômico mais duro em décadas terminou com as partes sentando à mesa. Porque a concorrência tem um limite, e esse limite se chama interdependência. O que afinal cada país quer? Vamos analisar, digamos de forma honesta, sem fórmulas diplomáticas. Veja os Estados Unidos. Primeiro, compras concretas, Boeings, soja, carne bovina. E isso até novembro de 2026, porque Trump precisa de uma vitória antes das eleições de meio de mandato. Eu também quero muito que haja uma vitória, certo? No Congresso. Ou seja, os indicadores econômicos precisam parecer bons. E a China sabe disso. Segundo ponto. Cooperação sobre o Irã. A guerra com o Irã impactou os mercados globais de energia. A exportação de petróleo iraniano, isso é mais ou menos quanto mesmo, 1,5 milhão de barris por dia, ia para a China. Pequim é o principal comprador do petróleo iraniano. Se a China reduzir as compras, ou pelo menos parar de ajudar ativamente Teherã a contornar as sanções, isso vai mudar os cálculos. E os cálculos são o mais importante nas guerras. Terceiro, questão dos metais de terras raras. A China controla cerca de 90% do processamento mundial, mesmo que seja extraído em outro lugar, é levado para lá e processado lá. Metais de terras raras. Sem eles não há carros elétricos, não há caças de quinta geração, não há smartphones. Os Estados Unidos querem acesso garantido. Não comprar, mas ter acesso garantido. O que a China quer? Se um país quer algo e o outro não, a negociação fica difícil. Primeiro, eles querem algo que nós não vamos dar a eles. Eles querem mudar a formulação sobre Taiwan. Atualmente, os Estados Unidos oficialmente não apoiam a independência da ilha. Pequim quer que Washington diga: somos contra a independência da ilha. É uma diferença de uma palavra e uma diferença colossal na política. Não vamos concordar com isso. Segundo, remoção das restrições de exportação de chips. Ou seja, Nvidia, ASML, toda a cadeia de semicondutores. Sem chips avançados, a China não pode desenvolver inteligência artificial, pelo menos não tão rápido quanto eles gostariam. Terceiro,
Isso é estabilidade de longo prazo. A China precisa que as turbulências americanas de 2025 não se repitam, ou seja, Trump é imprevisível. Pequim quer mecanismos, como um possível conselho comercial formado por funcionários de ambos os países, que vão monitorar o cumprimento dos acordos. Para nós também é importante que os acordos por parte da China sejam cumpridos. Todo país precisa ceder algo, não é? O que você ganha, o que oferece. A situação, do meu ponto de vista, é mais ou menos a seguinte. Os Estados Unidos provavelmente concordarão em suavizar parcialmente a retórica sobre Taiwan. Sinceramente não sei como, mas vão inventar algo assim. Porém, não vão mudar a política oficial. Podem permitir uma expansão limitada, vendendo chips por meio de licenças controladas. Sobre o Irã, vão exigir ações concretas, nada de palavras. Se houver conversa sobre isso, eu tenho várias ideias a respeito. O que os Estados Unidos não vão ceder? Mudança real sobre Taiwan, fim das restrições de exportação militar e reconhecimento da influência chinesa no Mar do Sul da China. Isso não queremos. Nós mesmos queremos ter isso na América Latina, influência ilimitada. E lá, no Mar da China, não queremos dar isso para a China. Afinal, ainda somos um tubarão com dentes grandes. É assim que pensamos. A China provavelmente vai prometer grandes compras, Boeing, produtos agrícolas, conselho comercial, ou seja, talvez algumas restrições à assistência ao Irã, mas em silêncio, sem compromissos. Compromissos quero dizer compromissos públicos. Talvez haja algum compromisso interno, mas público dificilmente, o que a China não vai ceder. Uma recusa ao Irã é improvável, pois o petróleo barato é vantajoso. Nenhuma concessão sobre Taiwan que seja desfavorável para si. E o mais importante, não vai cumprir totalmente os compromissos de compras, como já fizeram isso 100 vezes. Eles nunca cumprem totalmente suas obrigações. Em 2020, por exemplo, na fase 1, cumpriram só 58 do prometido. Bem, é mais ou menos assim que eles fazem. Lá é algo em torno de 60, 70, no máximo 60 ou 70. Cada um tem suas cartas na manga, certo? Aqui tudo é inesperado, eu diria assim, as cartas na manga da China. Os metais de terras raras, como você sabe, são uma verdadeira alavanca de pressão, já utilizada em 2025, um enorme mercado interno. A Apple vende dezenas de milhões de telefones lá, a Tesla centenas de milhares de carros. Mesmo que metade da China não tenha poder de compra, ainda assim, metade da China, senhores, é metade de 1,5 bilhão de pessoas, e eles têm poder aquisitivo. Bem, no nível, digamos assim, de comprar algum produto, certo? Agora, a China fez mais uma coisa muito importante para eles. Eles diversificaram o comércio. Nós recusamos o comércio deles, a exportação e tudo mais, mas eles conseguiram redirecioná-lo e, na verdade, perdendo nossos 20%, eles cresceram 21,8%, ou seja, eles estão no lucro. Por isso, psicologicamente, eles estão numa posição assim. Bom, sim, vocês reduziram nosso comércio no seu mercado, mas nós conseguimos encontrar outros lugares e assim por diante. E tem mais um ponto psicológico. Trump foi até Xi e não o contrário. A vantagem está com Xi. Tecnologia. Superioridade em semicondutores. A China não tem caminho para avançar sem as máquinas americanas ou holandesas para a fabricação de chips, controle sobre o sistema financeiro, dólar, SWIFT. Domínio militar no Pacífico. Irã. A guerra criou para a China um problema real com o petróleo. Os Estados Unidos podem flexibilizar ou endurecer as condições de um bloqueio naval. Podem interceptar em todos os oceanos tudo o que vai em direção à China e dizer isso tudo está sob sanção, ou inventar alguma outra justificativa e fazer buracos nos navios. Antes de passarmos para as conclusões, inscreva-se no canal e ative o sininho. Faço essas análises regularmente e elas saem antes de a grande mídia falar disso. Quem apoia o canal por $4 mensais já tem acesso exclusivo ao próximo material. O link está na descrição. Aqui está. Como tudo isso vai influenciar as 3 questões que nos interessam? A guerra iraniana. Esse é o ponto mais quente das negociações, sobre o qual menos se fala publicamente. E vão falar menos ainda publicamente, porque, se houver acordos, eles serão secretos. O Estreito de Hormuz, por ele passa aproximadamente metade das importações de petróleo da China. O bloqueio iraniano do Estreito e o contrabloqueio americano dos portos iranianos literalmente paralisaram parte das rotas de petróleo da China. A China está sofrendo. Ou seja, por enquanto eles ainda têm reservas. Mas daqui a, agora não consigo lembrar exatamente, mas acho que de 3 a 6 meses eles conseguem aguentar. Mas isso dá a Washington uma vantagem. Se Pequim ao menos se distanciar publicamente de Teherã e parar de ajudá-los a contornar as sanções, isso vai impactar a economia de guerra.
E, como eu já disse, o mais importante em uma guerra é a economia. O Irã, sem o dinheiro chinês e sem o mercado chinês para vender seu petróleo, vai ficar em uma situação muito mais difícil. Ou seja, mesmo estando nessas próprias catacumbas deles, eles vão começar a sentir isso. Não é o fim da guerra, mas é uma mudança no equilíbrio. Então, o segundo ponto são as eleições americanas. Trump está indo para Pequim não apenas como presidente, ele está indo também como candidato ao sucesso do seu partido em novembro de 2026, as eleições intermediárias para o Congresso. Se ele trouxer para casa o anúncio de grandes compras chinesas, como trigo, Boeing, então os fazendeiros de Iowa e os trabalhadores de Seattle vão sentir isso. Se, ao mesmo tempo, a inflação começar a cair devido à flexibilização das tarifas, Wall Street também ficará satisfeita. E Wall Street veio pessoalmente com Trump. Goldman, BlackRock, Citi. É uma aposta direta. Diplomacia como campanha eleitoral. E isso não é uma crítica, é apenas a realidade política. Agora Rússia. Rússia e Ucrânia. Aqui a ligação, na verdade, é menos direta, mas existe. A China é o principal parceiro econômico da Rússia, sob as sanções ocidentais. Se Pequim, para normalizar as relações com Washington, começar a construir relações com Moscou de forma um pouco mais cautelosa, isso vai enfraquecer a retaguarda econômica do Kremlin. Não de forma instantânea ou pública, mas estruturalmente, como costumam dizer. Além disso, se a guerra com o Irã começar a ser desescalada graças à China, graças à mediação de Pequim, os Estados Unidos vão liberar recursos diplomáticos e militares para pressionar Moscou de forma mais ativa na questão ucraniana. As conexões aqui não são diretas, mas são bastante reais. Bem, agora então, o que provavelmente vai acontecer? A previsão realista é a seguinte: Trump e Xi vão anunciar um pacote de acordos comerciais. Boeing, carne bovina deles, enfim, algum valor bonito e redondo assim. Será criado um conselho comercial como mecanismo de controle. Sobre os chips, talvez uma pequena ampliação cosmética das licenças. Sobre o Irã, acordos de bastidores sem compromissos públicos. Sobre Taiwan, nada de significativo vai mudar. Embora as formulações possam ser de alguma forma ajustadas, sim, nada de G2. Não haverá nenhum conluio secreto entre as duas potências. Não vai existir uma aliança de superpotências contra o resto do mundo. Haverá um acordo absolutamente pragmático entre dois líderes que entendem perfeitamente. Eles são concorrentes. Mas a concorrência com o comércio destruído não é vantajosa para ninguém. E essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Há 50 anos, Nixon foi para Pequim com a mesma sensação de impossibilidade. Guerra Fria, abismo ideológico, armas nucleares dos dois lados. E mesmo assim, apertaram as mãos, tornando o mundo um pouco menos perigoso. Hoje a situação é diferente, de certo modo, melhor. Os Estados Unidos e a China não têm um confronto ideológico. Ainda assim, seguimos caminhos diferentes. Mas isso não se compara ao que havia entre soviéticos e americanos naquela época. Eles têm uma rivalidade econômica, mas também uma interdependência econômica. Elon Musk fabrica na China. Jensen Huang quer vender na China. Tim Cook construiu fábricas na China por 20 anos. Dinheiro, claro, não é garantia de paz, mas o dinheiro é um argumento muito forte contra a guerra. Trump não levou um exército para Pequim. Ele levou empresários, e nisso, apesar de todos os riscos, de todo o cinismo da grande política, há algo encorajador. As duas maiores economias do mundo sentaram à mesa. Isso já é melhor do que se não tivessem sentado. Se essa análise foi útil para você, deixe seu like. Compartilhe com quem se importa com isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Tem muito conteúdo pela frente que você não vai encontrar nas notícias convencionais. E para quem quiser receber edições exclusivas antes de todo mundo, bem, $4 por mês, o link está na descrição. Eu vou cobrir diariamente esse tema da China, quer dizer, essa reunião. E vamos ver se a minha percepção da realidade vai coincidir com o que vai acontecer na cúpula. O próprio Trump é um líder fora do comum. Ele pode ter algumas surpresas na manga. Aliás, falei isso e já fiquei pensando. E afinal, que tipo de surpresas o Trump pode ter nessa manga? Bom, já adianto que podem ser muito maiores do que eu consigo imaginar. O que eu posso dizer é o que consigo imaginar. Primeiro, simplesmente não falar sobre o Irã, só chegar e evitar o assunto. Ou seja, não falar sobre o que os chineses mais esperam. A posição é a seguinte: nós lidamos muito bem sozinhos. E se vocês estão sentindo falta de petróleo por causa disso, então venham. E a gente pode conversar sobre isso com vocês. Não sobre os nossos problemas, mas sobre os seus problemas. Em segundo lugar, não tocar no assunto de Taiwan de jeito nenhum. Esperar até que os chineses mesmos, por assim dizer, comecem a falar sobre isso. Em terceiro lugar, sugerir não nos emprestar dinheiro, mas investir nos Estados Unidos.
como já fizeram os países do Golfo Pérsico, os vizinhos da China na região, como o Japão, a Coreia do Sul e muitos outros, que querem fazer parte do século estável americano com uma economia totalmente reformulada, baseada em inteligência artificial. Ou seja, em outras palavras, transformar essa cúpula de uma suposta cúpula de política externa em uma cúpula absolutamente econômica. Pode-se transformar de uma Yalta 2 que todos temem, ou seja, que divide o mundo, em algo que une o mundo. E aí, onde você investiu o seu dinheiro? Com quem você investe dinheiro, você não costuma entrar em guerra. A ideologia chinesa é totalmente oposta à nossa. Não se trata de esquecer mágoas e diferenças para viver em harmonia, mas sim de pararmos de colocar obstáculos um para o outro. E aqui eu realmente gostaria que todos nós lembrássemos da doutrina Trump, ou da doutrina Don't, como ele a chama, para aqueles que não entendem ou não se lembram. Isso é uma paráfrase da doutrina Monroe, do presidente americano que definiu as áreas de interesse dos Estados Unidos como sendo nosso entorno imediato, e não a África, a Europa ou a distante Ásia. Isso não significa que não devemos comercializar. Isso significa que não devemos correr para terras distantes e nos envolver em pacificação, não sei, acabar com guerras, apaziguar conflitos e coisas do tipo. Trump definiu sua doutrina como uma continuação da doutrina Monroe, quando os Estados Unidos da América cuidam do seu próprio quintal, que, na minha opinião, se estende por cerca de 22,5 mil milhas ao redor das fronteiras dos Estados Unidos da América. Ele propõe encontrar estados fortes em cada região que irão parar as brigas que atrapalham o comércio em sua região, em seu próprio quintal. Naturalmente, todos esses blocos vão comercializar e manter relações comerciais entre si. No entanto, a proteção da propriedade e dos cidadãos não ficará sob responsabilidade de apenas um lado, como ocorreu com os Estados Unidos, que foram policiais internacionais nos últimos 30 anos. Elas seriam distribuídas entre, digamos, um país forte na região ou talvez uma aliança de vários países, que se dedicam justamente a tentar evitar o início de guerras e assassinatos. Se Trump pode dizer, vamos resolver não os problemas imediatos, mas os problemas para os próximos 100 anos. China e os Estados Unidos são os países mais sérios, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista militar, no mundo. Ninguém chega nem perto do terceiro lugar. Sim, todos os outros países, como Rússia, Turquia e Índia, estão muito atrás. Nós e vocês precisamos de estabilidade. E tanto para vocês quanto para nós, com base na estabilidade, é necessário desenvolvimento. Eu não estou propondo que sejamos melhores amigos, só estou propondo que nos tornemos garantes globais da tranquilidade no planeta. Garantes globais. Garantes globais, claro. E então tudo o que acontece na própria cúpula ganha um significado completamente diferente. Bem, mais uma vez, Trump é certamente a pessoa mais próxima de um gênio entre aquelas que vimos na vida política mundial nos últimos, 50 anos. Então vamos ver, caros amigos. E agora, América sem a Sharia. Não é muito longo, não é muito demorado, mas também é um tema extremamente importante para nós. Sobre o que realmente falaram no Congresso em 13 de maio, o que motivou a audiência? O motivo foi o crescimento da população muçulmana americana, cerca de 3,5 milhões de pessoas em 2026. Em 20 anos, dobrou o número de tribunais privados de arbitragem islâmica em vários estados, que analisam disputas familiares de acordo com as normas da Sharia. A adoção em várias universidades e cidades de diferentes formulações que tratam a islamofobia como infração administrativa punível. E principalmente o financiamento estrangeiro de mesquitas e escolas nos Estados Unidos vindo do Catar, Turquia, Irã e Arábia Saudita. São centenas de milhões, talvez bilhões de dólares por ano. O gatilho não foi um incidente isolado, mas sim a crescente sensação de que o que aconteceu no Reino Unido pode acontecer aqui também, se não começarmos a fazer perguntas com antecedência. Afinal, o que os muçulmanos realmente querem é preciso ser claro aqui. A esmagadora maioria dos muçulmanos americanos não quer nada além do que qualquer camponês americano ou judeu deseja: frequentar sua mesquita, celebrar seus feriados, criar seus filhos em sua tradição, ser um cidadão pleno. De acordo com o Pew Research, cerca de 80% acreditam que o principal documento americano é a Constituição, e não o Alcorão. Eles trabalham, servem no exército, pagam impostos e integram a vida americana. Mas existe o que se chama de minoria ativa, organizada e por isso poderosa.
É uma rede de estruturas ideologicamente ligadas à Irmandade Muçulmana, CAIR, ISNA, MIAS, MSA e seus equivalentes, que são financiados por Ankara ou pelo Donbass. O programa público deles soa suave. Defesa dos direitos civis dos muçulmanos, combate à islamofobia, certo? Mas o programa interno, presente nos materiais do tribunal no caso da Holy Land Foundation, é o que um dos líderes deles, Muhammad Akram, chamou em um memorando de 1991 de estratégia de expansão da Jihad, ou Jihad mundial. Esse serviço era destinado a essa parte, e não ao muçulmano americano, taxista no Brooklyn. Por que cristãos, judeus e conservadores seculares são contra? As objeções convergem para um ponto. Nos Estados Unidos, há uma única lei, uma lei para todos. A primeira emenda da Constituição é igualdade perante a lei. E o 14º é o fundamento sobre o qual a República Americana se manteve por 2 séculos e meio. A Sharia não é uma religião diferente. A Sharia é uma estrutura jurídica paralela, com seu próprio direito de família. Poligamia, aliás. Moral. Então a tutela moral por padrão é do pai com o pai, divórcio desigual. Com seu próprio direito sucessório, a parte do filho é 2 vezes maior que a da filha. Com seu próprio direito penal. Apostasia, blasfêmia. Com seu próprio direito financeiro, qualquer sistema desse tipo que opere no território do nosso país ou substitui a lei americana ou vive no seu porão. Em ambos os casos, criam-se 2 Américas. Isso é fundamentalmente importante. A objeção não é teológica, mas puramente jurídica. O mesmo protestante, o mesmo católico, o mesmo judeu ortodoxo nos Estados Unidos vivem de acordo com a lei civil e cumprem sua tradição religiosa de forma voluntária e honesta. Ninguém propõe um tribunal alástico com poderes coercitivos. Ninguém propõe o direito canônico na Louisiana. Apenas uma tradição religiosa, nos últimos 20 anos, levanta a questão do reconhecimento público de seu direito como um sistema paralelo. E foi exatamente sobre isso que foi a audiência, porque temos o exemplo britânico. No Reino Unido, hoje, de acordo com diferentes estimativas, existem de 30 a 85 conselhos da Sharia. Eles analisam disputas familiares. Formalmente, são voluntários, mas, na prática, são o único caminho real para o divórcio de uma mulher de uma comunidade muçulmana conservadora. Porque, sem o divórcio religioso, ela enfrentará o ostracismo social. Um relatório da Câmara dos Lordes de 2018 e pesquisas independentes registraram desigualdade sistemática. As mulheres perdem a guarda dos filhos, perdem o dote e permanecem em casamentos abusivos. Tudo isso dentro de um país que garante a igualdade de gênero. Os britânicos precisam decidir, ou seguem a Sharia, e todos vivem segundo a Sharia, ou vivem segundo a lei britânica. E então todos vivem segundo a lei britânica. A lição britânica é muito simples. Se permitirem um sistema paralelo, em uma geração, ele deixa de ser voluntário e se torna obrigatório. Para quem? Para aqueles que não têm escolha. Os perigos existem e devem ser nomeados honestamente, sem alarmismo. 1. A lei do silêncio sobre a lei. Uma sociedade onde é proibido discutir uma religião de qualquer forma, que não seja com elogios, é o fim da primeira emenda. 2. Jurisdições paralelas, como descrito acima. 3. Financiamentos estrangeiros. Quando uma mesquita é construída pelo Catar, a mesquita não é uma comunidade, mas sim um instrumento da política estatal. 4. Inércia demográfica. A terceira geração, já nascida na América, acaba sendo educada não por pais americanos, mas por currículos turco-cataris. E isso já não é mais uma questão de emigração. Isso não é um melting pot, sabe? Quando todos nós nos misturamos, por assim dizer, e acaba virando uma sopa de todos nós. Isso representa a separação e exclusão deles da sociedade. A sobriedade exige o oposto. A maioria dos muçulmanos americanos são aliados, não adversários. Colocar um taxista do Brooklyn e um funcionário do CAIR na mesma categoria é uma tolice. E a audiência de 12 de maio, em particular seus organizadores, não permitirá essa tolice. Previsão realista: a legislação quase não mudará nada imediatamente. A audiência tem um caráter doutrinário. Ela será registrada na ata do Congresso. Serão registrados os princípios nos quais, amanhã, tribunais e estados poderão se apoiar. Vários estados, Texas, Flórida, Oklahoma, Tennessee, já aprovaram leis que proíbem o reconhecimento de leis religiosas estrangeiras em questões civis. Depois desta audiência, quando tudo isso for publicado, o número desses estados vai aumentar. Muito mais estados farão o mesmo.
O principal resultado é trazer isso à tona. Por 10 anos, só figuras marginais e a Fox News falavam sobre o tema. Agora, felizmente, o Congresso discute o assunto, mudando as regras do debate. O que ontem era chamado de islamofobia, hoje é chamado de questão constitucional. E a partir desse momento, a questão passa a ser considerada legítima. A sociedade pode responder a isso corretamente. Portanto, senhoras e senhores, quando algo ocorre na Grã-Bretanha, devemos ver como algo positivo, pois eles nos alertaram. Mas seria melhor se eles se livrassem disso. Isso é problema deles. Não vamos resolver como os chineses, eliminando ou colocando todos os muçulmanos em campos de concentração. Sim, isso já ocorreu nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, quando todos os japoneses foram colocados em campos de concentração. Tiraram eles de casa, por assim dizer, do trabalho deles, do lugar onde viviam, e mandaram para os campos. Mas também aprendemos com isso. Ou seja, cometemos erros e aprendemos. E eu realmente espero que agora estejamos encontrando um caminho para não nos tornarmos nem a China, nem o Reino Unido. Para ser sincero, já passou da hora de tirar o grande desse nome. É isso. Adeus, até a próxima vez.